criancinhas, boa tarde, boa noite, né? O horário vocês que decidem, a hora que vocês querem ver, né? Tô gravando mais um vídeo aqui para vocês essa semana, para a gente complementar o nosso assunto, né? O nosso assunto que a gente tem falado, que é o exame de glicemia de jejum, né? Deixa eu trocar essa ponteira aqui, pessoal. Toda vez eu esqueço de trocar essa ponteira aqui. Bom, pessoal, então a gente está falando do exame de glicemia de jejum. E aí, criancinhas, eu falei para vocês o seguinte, que nós íamos falar sobre o exame de glicemia de jejum, glicemia pós-prandial e curva glicêmica, não é? Bom, pessoal, então, nas aulas passadas eu expliquei para vocês a coleta do exame de glicemia de jejum e expliquei também a coleta, o quê? A coleta da glicemia pós-prandial, né? Mostrei para vocês todos os cuidados que tem que se ter com o paciente para que tenha o que? O exame, para fazer a coleta do exame de glicemia de jejum, né? Lembrando que a gente vai coletar o que? O plasma fluoretado, não é verdade? No tubo de tampa cinza, não é verdade? O tubo de tampa cinza, né? Então é esse tipo de material que a gente vai estar coletando, tá? Aqui, ó, a imagem está um tubo de tampa roxa, né? Para fazer o exame de curva glicêmica está errado. Não é esse tubo de tampa roxa, né? Nós temos que usar o que? O tubo de tampa cinza, onde lá se encontra um anticoagulante chamado o que? Fluoreto, né? Esse fluoreto ele vai ajudar a conservar a glicose por mais tempo na amostra, tá bom? Então vamos falar um pouquinho desse exame de curva glicêmica, vamos falar como é que a gente faz para fazer a coleta desse exame. Bom, primeira coisa, gente, vamos lá para generalidades, né? O que o paciente tem que saber? Olha só, primeira coisa, o paciente ele deve comparecer ao laboratório seguindo todos os cuidados para a coleta do exame de glicemia de jejum. Eu não vou repetir para vocês. Vou repetir, né? O paciente tem que estar o quê? Tem que estar em jejum, né? Ele não pode fazer exercícios pesados antes da coleta. É legal que a coleta seja o quê? Até as 10 horas da manhã, né? Isso aí tudo, não é verdade? Você tem que coletar o quê? A amostra com fluoreto, que eu já falei para vocês. Então, todos esses cuidados, o paciente vai comparecer no laboratório, como se fosse para fazer um exame de glicemia de jejum. Bom, a outra coisa é o seguinte, esse paciente ele deve ser informado que o procedimento ele vai demorar o quê? No mínimo, criancinhas, umas 2 horas, né? Umas 2 horas, tá? Fala assim, olha, você vai ficar no laboratório lá por 2 horas, por pelo menos 2 horas. Eu acredito que até mais tempo, tá? Ele não pode sair, ele não pode fazer, como é que fala? Fumar, ele não pode fazer nada, ele tem que ficar quietinho, bonitinho lá no laboratório, tá? No mínimo o quê? No mínimo por 2 horas, tá bom? Bom, como é que é esse procedimento da coleta? Bom, primeiramente, a primeira coisa, criancinhas, a gente vai proceder à primeira coleta, que é a coleta em jejum, né? Então você vai coletar como se o paciente estivesse fazendo um exame de glicemia de jejum. A gente vai coletar o quê? A amostra lá com o fluoreto, né? O plasma com fluoreto, tá bom? Bom, segundo passo, você vai pegar lá 75 gramas de glicose, que chama destrozol, né? E dar para o paciente. Antigamente, esse destrozol vinha em pó, você dissolvia ele na água e dava para o paciente. Você pesava lá 75 gramas e dava para o paciente. Hoje, criancinhas, olha aqui, ó, ele vem hoje nessas garrafinhas, tá vendo, ó? Essas garrafinhas chamam Glucop ou Glucap, né? Tem vários nomes comerciais, tem sabor de limão, sabor de laranja, tá vendo que bonitinho? Aqui já vem padronizado o que? 75 gramas de glicose ou 75 gramas de destrozol, né? Então você, depois de ter feito essa coleta em jejum, você vai dar essas 75 gramas de glicose para o paciente, tá bom? Isso no caso se o paciente for adulto. Se o paciente for criança, você vai fazer 1,75 gramas de açúcar, né, desse destrozol, para cada quilo da criança, né? Então você vai multiplicar o peso da criança por 1,75, tá?
e você vai dissolver esse açúcar e dar para a criancinha beber, tá bom? Mas para o adulto já vem o que? Já vem a garrafinha certinha com aquele líquido lá, 75 gramas de glicose. E você vai dar para esse paciente, para ele o que? Para ele beber. É doce? É, criancinha, é muito, muito doce. Tem paciente que vomita? Sim, tem paciente que vai vomitar. Se o paciente vai vomitar, você vai parar o exame, não pode mais fazer o exame. Ele vai ter que voltar outro dia, tá bom? Tá? Então você vai dar o que? Essas 75 gramas. O paciente ele tem que beber isso aqui rápido, né? Por aproximadamente lá, no máximo, em 2, 3 minutos, né? E assim que ele começar a beber, você vai o que? Você vai cronometrar, você vai marcar o tempo, tá bom? Então, beleza, ó, fez a coleta em jejum, você deu as 75 gramas de glicose para o paciente, é muito, 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 muito doce, tá bom? E aí você vai começar o que? Você vai começar a marcar no relógio, tá bom? Aí o que vai acontecer? Depois de 30 minutos que o paciente tomou esse açúcar, tomou o destrozol, o que você vai fazer? Depois de 30 minutos, ó, meia hora, você vai proceder à segunda coleta. Aí você vai coletar desse paciente de novo, tá? Beleza, coletou, guardou lá a amostra, bonitinho. Depois de mais 30 minutos, ou seja, com 60 minutos depois que ele tomou esse remédio, você vai fazer o quê? Você vai coletar de novo, tá? Guarda a coleta lá bonitinho. Depois de mais 30 minutos, ou seja, 90 minutos depois que ele tomou a medicação, você vai coletar de novo, tá? Guarda lá a amostra dele bonitinho. E depois o que? Depois de mais 30 minutos, né? Depois de mais 30 minutos, ou seja, 120 minutos após ele tomar a medicação, você vai fazer a coleta novamente, né? Então, criancinhas, olha só, você vai fazer 5 coletas. Uma coleta com o paciente em jejum, a segunda coleta com 30 minutos, a terceira com 60, a quarta com 90 e a quinta o quê? Com 120 minutos, né? Entendido? Esse esqueminha. Nossa, professor, vai furar o paciente 5 vezes? Sim, vai furar o paciente 5 vezes. Imagina se for criança, hein? Hein, criancinha? Imagina se for criança. Aí que você vai ver o sofrimento, tá? Alguns laboratórios, às vezes, eles colocam o quê? Colocam um catéterzinho, né? Você coloca aqui um scalp, né? E deixa esse scalp fixado no braço do paciente. E aí, a cada 30 minutos, você vai lá e faz a coleta. Olha aqui o esqueminha que o titio fez para vocês, ó. Primeira coleta do paciente em jejum. Aí, o que você faz? Você vai dar o destrozol para ele lá, 75 gramas. Depois de 30 minutos, você vai fazer a segunda coleta, né? Depois de 60 minutos, o que você vai fazer? A terceira coleta. Depois de 90 minutos, a quarta coleta. E depois de 120 minutos, a quinta coleta. Então, você vai coletar 5 vezes do paciente, tá? E essas amostras, a gente vai fazer o exame de glicemia na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta amostra, tá? Para a gente ver a taxa de glicose do paciente durante essas 5 coletas, tá? Durante essas 5 coletas. Tá bom, criancinhas? Olha só. Hoje, alguns laboratórios fazem a curva glicêmica moderna, né? Como é que é essa moderna? Ele faz o seguinte, ele coleta aqui do paciente em jejum, e aí depois ele coleta aqui com 30 minutos, para ver se essa glicose, se esse destrozol fez efeito, né? E depois ele só faz a quinta coleta. Então ele retira a terceira e a quarta coleta, né? Fica melhor para o paciente, né? O que o médico quer ver, criancinhas? Olha só, o que vai acontecer? Vamos pensar a taxa de glicose. Aqui é a glicose no sangue do paciente, né? Então a glicose do paciente ela vai começar aqui, vamos supor, com 60, né? E aí você vai dar o quê? Você vai lá dar o açúcar para o paciente. Depois de meia hora, o que vai acontecer com essa taxa de glicemia? Ela vai aumentar. Depois o quê? Depois de 60 minutos, ela aumenta mais, né? Aí depois ela vai fazendo o quê? Ela vai abaixando, né? Ela vai formar o quê? Uma curva, tá? De forma que com 2 horas, esse paciente ele vai ter voltado quase aos mesmos níveis, tá? Aqui, ó, o ideal é que essa curva seja assim, ó. Ela aumenta aqui, ó, tá vendo? Ela chega aqui, aumenta um pouco, né? E aí depois ela vai o quê? Ela vai abaixando até chegar aos níveis
normais de quando ele começou o quê? A fazer o exame, que seria o quê? 2 horas após ele tomar o quê? Tomar o açúcar, tá bom? Então por isso que o exame chama curva glicêmica. Esse exame também tem o nome de teste oral de tolerância à glicose, TOTG, tá? Teste oral de tolerância à glicose, TOTG. Tá certo, criancinhas? Ele tem esse nome também, tá bom? Bom, pessoal, deixa eu fazer mais um comentário aqui com vocês. Olha só, então vocês entenderam aqui, ó, tá? O médico, ele quer ver o quê? O resultado. Se depois de 2 horas, o que vai acontecer? O nível de glicemia do paciente, ele tem que voltar o quê? Ao mesmo nível que ele, aproximado, né? Ao mesmo nível que ele começou a fazer o exame. Se ele for diabético, isso só vai aumentando e às vezes não volta ao normal, não. Ele vai ficar nessa altura aqui, né? Ele vai ficar grandão ali, tá certo? Então tem que voltar ao nível normal, né? Ao nível normal de quando ele começou a fazer o exame, tá bom? Bom, pessoal, olha só, eu tenho um comentário aqui para fazer com vocês. Olha só, se por acaso o médico mandar um paciente para você fazer esse exame, e o que vai acontecer? A glicemia desse paciente, ela vai estar o quê? Muito, mas muito, muito elevada, né? Vai lá estar 300, 400, e você não sabe. Você vai fazer essa coleta em jejum e depois você vai dar o destrozol para o paciente. Você vai dar mais açúcar para o paciente, não é? O que pode acontecer com esse paciente? Ele pode vir morrer, ele pode vir a ter problemas seríssimos, tá? E quem vai ser o culpado? Vai ser você, você acredita? Vai ser você, não vai ser o médico, tá? Então, antes de você dar essa medicação aqui para o paciente, é legal que você faça aquele teste no dedinho do paciente. Você vai furar o dedo do paciente, né? Fura esse dedo aqui do paciente. E aí, o que vai acontecer, né? Você vai colocar lá uma gotinha lá naquele aparelhinho e ele vai te dar um resultado, tá? Se esse resultado for menor que 120, de 120 para baixo, você pode fazer o exame, você pode dar o açúcar para o paciente. Se esse resultado for maior que 120, aí você não pode fazer esse exame do paciente, tá? Aí você não vai dar o destrozol para o paciente, tá bom? Professor, eu não tenho esse aparelhinho lá na sala de coleta. Aí você vai coletar a urina do paciente, vai pegar a tira de urina, vai passar a tira de urina lá. Vocês lembram que na tira de urina, no exame químico, lá tem o parâmetro de glicose? Se aquele parâmetro lá der positivo, você não faz o exame, você não vai dar o açúcar para o paciente. Se por acaso ele der negativo, você continua a fazer o exame, tá bom? Esse exame, criancinhas, é muito, muito, muito pedido para paciente gestante, né? Para gestante. Por quê? Porque o médico ele fica com medo da paciente ela desenvolver o quê? A diabetes gestacional, né? Aquilo que eu comentei com vocês, já expliquei para vocês o que é a diabetes gestacional, certo? Dúvidas, criancinhas? Algum ponto obscuro que vocês queiram debater? Se tiver algum ponto obscuro, escreva lá naquele fórum de dúvidas, tá? Lá naquele fórum de dúvidas, a gente vai o quê? A gente vai esclarecer, a gente vai estar respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? E um dia desses aí eu vou marcar algumas aulas online para vocês, né? E a gente também vai ter o quê? As nossas aulas práticas no laboratório, tá bom? Tá? Entendidos então, pessoal? Ó, então a gente tem o quê? A primeira coleta é em jejum, tá? Aí eu vou verificar a glicemia desse paciente. Se ela for menor que 120, eu vou dar o destrozol para o paciente, 75 gramas de destrozol, e depois de 30 minutos eu faço a segunda coleta, tá? Depois o quê? Depois de 60 minutos eu faço a terceira, 90 minutos a quarta, 120 minutos a quinta coleta, tá certo? Entendidos, criancinhas? Bom, tem alguns laboratórios que só fazem o quê? A coleta em jejum, depois faz a segunda coleta para ver se o que aconteceu, para ver se essa glicemia aumentou, né? Se esse destrozol fez efeito. Aí o que acontece? Aí ele só faz o quê? A quinta coleta para ver se voltou as taxas ao normal, né? Ao normal, tá certo? Ah, criancinhas, essa curva glicêmica, ela é a mesma coisa lá da glicemia pós-prandial. Como é que é a glicemia pós-prandial? O paciente, ele coleta o sangue em jejum e depois volta para o laboratório,
2 horas após o que? O almoço, não é verdade? Então, o médico também vai ver, ó, o jejum, a glicemia dele estava aqui, depois do almoço subiu, e depois, 2 horas depois, ela voltou o quê? Voltou ao normal. Então, a curva glicêmica e a glicemia pós-prandial, elas têm o quê? O mesmo efeito, é a mesma coisa, tá? Só que é melhor, é mais confiável você fazer a curva glicêmica do que a glicemia pós-prandial. Por quê? A curva glicêmica, você sabe exatamente a quantidade de açúcar que você vai estar dando para o paciente, né? Na pós-prandial, não, ele pode comer pouco açúcar, ele pode comer lá 2 folhas de alface e falar que almoçou, né? Então você não tem o que? Essa garantia de quanto de açúcar ele ingeriu. Outra coisa é que com a curva glicêmica você vai ter certeza também que você vai estar coletando lá o sangue 2 horas depois dele ter tomado o que? O destrozol. Na glicemia pós-prandial você não tem essa certeza. O paciente ele pode o quê? Ele pode te enganar, né? Ele pode te passar a perna. Tá certo? Entendidos, criancinhas? Então eu vou deixar um texto para vocês também a respeito dessa curva glicêmica. Vocês vão lá ler esse texto também, tá bom? Sexta-feira a gente vai ter aula, aí eu vou deixar para vocês só questõezinhas para vocês responderem, tá? Na sexta-feira, então, vocês vão ter só as questões para estar respondendo. Entendidos, criancinhas? Então, valeu, criancinhas. Até mais. Se cuidem, viu, criancinhas? Tchau, tchau.